Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nos altares do Senhor. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma última oração. Não precisa se colocar de pé, só inclina na sua cabeça aqui. Senhor Deus e Pai, nos colocamos, Pai, na sua casa mais uma vez, Pai. Lugar onde Tu já fez notória a Tua presença. Lugar onde as pessoas estão esperando para ouvir algo de Ti, Pai. Que eu seja o canal, Pai, que Tu venha falar, Pai. Não somente eu, mas que um irmão do lado, que um irmão à frente, que um irmão atrás possa dar um toque renovador na vida de um outro irmão, Pai. Mas que a palavra que foi preparada nessa noite, Pai, que ela venha de encontro à Tua vontade, que ela venha a fazer aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Que ela encontre pouso, Pai, no coração de alguém, porque se uma alma sair daqui edificada essa noite, Pai, já valeu a pena, Pai, o Teu propósito já foi cumprido. Portanto, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, continua presente em nosso meio, continua fazendo a Tua obra em nosso meio, Pai. Não retire de nós a Tua presença, porque precisamos e ansiamos por Ti, Pai. Fala aos nossos corações essa noite. Assim eu te oro, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu tomei a liberdade de dar um tema para a mensagem que diz assim: desista de ter medo. Vira para o irmão do seu lado aí e fala para ele, fala assim: desista de ter medo. E a gente vai falar a respeito de algumas vertentes desse sentimento que às vezes toma conta da gente, às vezes nos paralisa, às vezes nos impede de prosseguir. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 14. Uma passagem muito conhecida dos irmãos. Todos acharam? Amém? Prometo que eu não vou me estender muito hoje. Mas também não vou ter ser tão breve quanto aquele irmão de João 3,16, né? Não vou ser tão breve. Diz assim a palavra do Senhor, Números 14, a partir do verso 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo no deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constitua-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rochas perante a toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse a toda a congregação que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Somente até aqui, amém, irmãos? Amém. Queridos, nessa noite a palavra do Senhor veio para mim para eu poder falar
justamente sobre o que eu tenho mais sentido nesses últimos dias. Medo. Medo de não dar certo nas tentativas de investimento, medo de não dar certo na tentativa de negócio, medo de receber uma oportunidade como essa, me decepcionar, medo de falhar, medo. E refletindo sobre esse sentimento, o Senhor me levou a pensar que existem dois tipos de medo: o medo bom e o medo mau. Pô, mas o medo bom, sim, existe alguma coisa de positiva no medo, porque o medo muitas das vezes ele te limita a fazer coisas que você não deveria fazer, mas que às vezes a coragem, a ousadia, ela te incentiva e você acaba passando do ponto, passando do limite, e aí a gente quebra a cara, aí a gente se estrepa, aí a gente volta para o Senhor e fala: Senhor, por que, meu Deus? Por que comigo? Por que eu? Mas aquele medinho que você estava sentindo antes de chegar pertinho era o que te limitava daquela. Esse é o medo bom. O medo ruim é aquele medo que toma conta de nós. É aquele medo que chega a causar reações físicas. Aquele medo que nos paralisa. E quantas vezes eu e você já sentimos esse medo? Quantas vezes eu e você já sentimos medo, seja lá por que tipo de coisa, mas que nos causa uma sensação física? Por exemplo, uma das sensações físicas que o medo causa: a palidez, a pessoa desfalece, a pessoa se treme toda. Tem gente que sente dor de barriga, tem gente que sente dor de cabeça, dor no peito, taquicardia. E muitas das vezes essas sensações elas acabam nos paralisando, nos impedindo de fazer determinadas coisas. E quando nós falamos principalmente das coisas do Senhor, o medo não pode paralisar nem a minha nem a sua vida. O medo não pode nos paralisar de fazer as coisas do Senhor. Em meio a uma semana de tanta correria, em meio a uma semana de tantos afazeres, de tanta responsabilidade, eu tive medo de subir. Eu tive medo de não corresponder à oportunidade que eu recebi. Mas o medo não pode nos paralisar, querido. O medo não pode impedir que nós façamos principalmente a vontade do Senhor. Eu separei alguns dos medos, ou fobias, né, como o pessoal chama, que são as mais comuns, só para a gente poder entender mais ou menos. Existe um medo chamado astrafobia, que é o medo de trovões e relâmpagos. O povo de Israel não podia ter esse medo de jeito nenhum. Se eles tivessem medo de trovões e relâmpagos, quando o Senhor falasse: não pega o destino, né? É verdade, destino. Fale tu, Moisés, com Deus e não conosco. Eles tinham, e o nome desse medo se chama astrafobia, medo de trovões e relâmpagos. Claustrofobia, medo de lugares apertados. Eu, por exemplo, não posso ter esse tipo de medo. É cada camisa que eu tenho usado que só Jesus também. Brontofobia, medo de tempestades. Aerofobia, medo de voar. Nictofobia, medo da noite. Hemofobia, medo de sangue. Não é esse negócio que a gente falou por aí, não. Hemofobia, tá, gente? E eu pesquisei também uma fobia que eu tive por muitos anos da minha vida, que é a glossofobia, que era o medo de falar em público, que era o medo de subir no altar, que era o medo de estar no local onde eu precisasse falar a muitas pessoas. Dentre tantos medos que eu procurei, tem gente que tem medo de banho, tem gente que tem medo até de casamento. Mas o medo é algo que eu e você devemos experimentar em algum momento da nossa vida.
Em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por situações que vão sim nos causar medo. Nós vamos passar por situações que vão nos causar aquele frio na barriga, o pessoal chama de borboletas na barriga, né? Nós vamos passar por situações que vão nos fazer temer, como estou primeiro agora. Nós vamos passar por muitas situações em que nós não teremos coragem de prosseguir. Sabe os pregadores vão se identificar bastante. Sabe aquela sensação que você tem quando está próximo de chegar a hora de ministrar? Eu dei um pequeno apelido de TPP, tensão pré-pregação. Não tem como não ter, gente. A responsabilidade de estar aqui em cima é muito grande. Amém. A responsabilidade de estar aqui em cima é muito grande. O peso de estar aqui em cima é muito grande. O peso de poder receber de Deus e passar para tentar edificar a vida dos irmãos é muito grande. E isso dá medo. Algumas pessoas falam que isso dá ansiedade, que é uma outra palavra que tem sido muito usada nos dias de hoje. Diferente da crise de ansiedade que eles tentam impor como doença, eu particularmente tenho minhas ressalvas em relação a isso, mas ansiedade não é uma palavra ruim. A ansiedade é quando você espera muito por um momento. Por exemplo, domingo à noite nós ansiamos pela presença do Senhor. Amém? Nós ansiamos estar na presença do Senhor, estar na casa de Deus, para que Ele fale conosco, para que Ele enche a nossa vida. E onde é que está a parte ruim disso? Não existe nada de ruim na palavra ansiedade, mas o mundo tenta deturpar isso de alguma forma. Aí eles criaram um termo antes de ansiedade, que é a crise de ansiedade, que é quando você fica ansioso em demasia. Querido, tudo que nós fazemos na nossa vida em excesso é ruim. Tudo que nós fazemos na nossa vida que não tem limite é ruim. Então não precisa que o mundo diga que você tem crise disso ou crise daquilo. Porque se você tem ansiedade por um momento, se você tem ansiedade por uma determinada situação, significa que você quer muito passar por aquilo. Mas se você tem isso em demasia, realmente há algo errado. E não necessariamente uma crise. Então, para a gente identificar aqui, a ansiedade, toda vez que nós falarmos ansiedade, nós vamos relacionar com medo. E toda vez que nós falarmos crise de ansiedade, nós vamos relacionar com excesso de medo, aquele medo paralisante, aquele medo que nos impede de realizar determinadas coisas, amém? E era esse medo que o povo de Israel estava quando os espias voltaram da terra. O relatório era contrário. 8 espias com um relatório de que não ia dar para entrar na terra, eles não iam conseguir. O povo de lá era muito grande, era muito forte, a terra realmente era boa, mas o Senhor tinha levado eles ali para poder morrer, e que eles não eram tão hábeis na batalha. O relatório era o contrário. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quantas vezes o relatório é contrário na minha e na sua vida? Quantas vezes, querido, nós recebemos informações que nós não queremos receber, nós recebemos notícias que nós não queremos receber. E uma coisa que o pastor falou que eu sempre lembro: a palavra de Deus diz: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século.
A palavra de Deus não fala nos momentos bons. A palavra de Deus não fala nos momentos maus. Ela não fala nos momentos em que você tiver coragem. Não, querido. A palavra de Deus diz em todos os momentos. E todos os momentos são todos os momentos. Seja na alegria, seja na pobreza, na doença. Mais do que um casamento. Aqueles votos que nós fazemos. Pois o Senhor está contigo em todos eles. Não importa a situação que eu e você estejamos passando. Não importa o tamanho do nosso medo. O Senhor diz: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. E nós estamos, querido, numa época onde o medo tem mais se alastrado. As pessoas têm criado medos das coisas mais absurdas possíveis. Mas nós estamos aqui nessa noite para poder dizer uns para os outros: desista de ter medo. O Senhor é contigo. A palavra de Deus diz muitas e muitas e muitas vezes: não temais. Não temais, eis que eu sou convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias, não temais. E o povo de Israel naquele tempo já andava com os medinhos, né? Desde a saída ali do Egito, o pessoal já saiu meio corrido, já saiu meio fugido. E eles temeram a todo momento, quando eles tinham uma oportunidade, quando eles passavam por uma dificuldade, eles murmuravam: mas nos trouxe o Senhor até aqui, nós vamos morrer no deserto, nós vamos morrer na beira do mar, não, vamos voltar para o Egito, e a cebola, e o alho. A todo momento que o povo passava por uma situação de dificuldade, o povo temia e queria retroceder. E é isso que o medo faz comigo e com a sua vida. O medo nos paralisa. O medo nos faz retroceder. O medo nos faz ir contra a vontade de Deus. Sim, querido. Porque na minha Bíblia está escrito que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, se o medo te faz retroceder, querido, tenha medo de ter medo. Porque a vontade de Deus é que nós avancemos. Como diz o apóstolo Paulo, em direção ao alvo. Esquecendo as coisas lá do fundo. Tiago, abaixa o 3 para mim, por favor. Esquecendo as coisas do passado. Esquecendo as coisas que no passado ficaram. E prosseguindo em direção ao alvo. De experiência em experiência com Deus, através de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até aquele grande dia. Irmão, então eu vou só viver vitória na minha vida. Eu podia fazer aquela piada do te enganaram, né? Mas não vou fazer não. Não, querido, nós não vamos viver como diz o colega lá, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós vamos passar por tempestades, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por medos, nós vamos passar por situações que vão nos fazer temer. Mas a palavra de Deus diz que Ele está conosco. Ele está conosco. E falando sobre a chegada do povo até a beira do Mar Vermelho, eu me deparei com um texto de Êxodo 14, o capítulo inteiro, mas ali para o início do texto, me fez lembrar algo tremendo que Deus falou a Moisés. Porque o povo estava disperso, o povo estava sentado aguardando o que ia acontecer, o povo estava acampado. E o exército egípcio correndo, doido para pegar aquele povo.
Porque o faraó tinha mudado de ideia quanto a liberar o povo. E Moisés clama ao Senhor nesse momento, porque o povo já começava a murmurar. E o Senhor responde a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Erga as suas mãos, fere o mar, e as águas vão se dividir. Diga ao povo que marche. Eu sei que essa parte não tem muito a ver com a ministração, mas eu separei esse fragmento de texto para lembrar aos nossos líderes, aos nossos pastores, que muitas das vezes, todos nós, só chegamos porque vocês estão de mãos erguidas. Muitas das vezes, a maioria de nós, ou todos nós, só conseguimos alcançar o objetivo porque vocês estão de mãos erguidas. Foi isso que Deus falou para Moisés: erga as suas mãos e o povo passará em seco. Muitas das vezes, o líder é o último a passar. Muitas das vezes o líder é o que mais toma pancada. Mas em todas elas, querido, é o líder que está de mãos levantadas para eu e você passarmos. Em todas as situações. E lendo mais um pouquinho à frente, em Êxodo 17, eis que eu me deparo com a mesma cena. Moisés levantando os braços para o povo vencer a guerra. Mas já não era mais o mesmo líder. Já não era mais o mesmo Moisés. Ficar com os braços levantados por muito tempo, ficar muito tempo dedicando a sua vida em orar, em preparar palavra, em preparar trabalhos, dói, sangra. Em Êxodo 17, Moisés estava com os braços trêmulos, os braços começaram a cair. E eis Arão e Hur, que se juntaram aos seus líderes, para que os braços não caíssem. Querido, se eu e você soubéssemos o tamanho do poder que são mãos levantadas sobre a minha e sobre a sua vida, nós andaríamos na rua rendido, eu e você, rendido, de mãos levantadas, levantaríamos nossas mãos sobre a nossa família, sobre a nossa finança, sobre o nosso casamento, sobre tudo que nós temos, sobre tudo que é posse minha e sua. E é isso que acontece, querido. Mas na maioria das vezes não sou eu e você que levantam as mãos, são os nossos líderes. Na maioria das vezes que eu e você temos uma porta aberta sem nem ao menos saber por quê, são porque eles estão de mãos levantadas. Então nós temos a obrigação de ser Arão e Hur na vida dele. Eu não sou o primeiro que fala isso aqui, não serei o último. Nós precisamos ajudar os nossos líderes a manter as mãos levantadas para que nós possamos pegar. Nós precisamos ajudar os nossos líderes a manter as mãos levantadas. Para que assim nós possamos chegar. Porque muitas das vezes, eu e você, a começar por mim, está sempre como o povo de Israel, está sempre murmurando por causa de alguma coisa. Está sempre querendo voltar a comer cebola, alho, a tomar chicotada, a ganhar açoites, a ser humilhado por causa de um pedaço de pão. Muitas das vezes, querido. E sabe quem é que faz isso conosco? É o medo. É o medo de não conseguir. É o medo de não chegar. O medo, querido, faz com que eu e você retrocedamos.
O medo faz com que a gente não alcance aquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha para esse povo. O povo estava às portas da terra prometida. O povo estava às portas da bênção, na beira assim, ó. Eu acredito que eles conseguiam sentir o cheiro do leite do mel. E eles iam retroceder por causa do medo. O texto vai dizer mais à frente que o Senhor teve vontade de fulminar esse povo. O Senhor teve vontade de matar esse povo como um homem só. E responde para mim, querido, que eu tenho certeza que você sabe. Quem foi que impediu que isso acontecesse? Foi o líder. Mais uma vez foi o líder se colocando entre o povo e Deus. Mais uma vez o líder se colocando como intercessor daquele povo, como intercessor daquela nação, para que o mal não sobreviesse a todos. E mesmo assim, alguns não viram a terra prometida. Ele mesmo só pôde ver ao longe. Porque muitas vezes é assim que acontece. De tanta pancada, as pessoas esmorecem, as pessoas perdem a esperança, as pessoas perdem a tranquilidade, as pessoas perdem a paz. Eu e você precisamos fazer com que o medo não nos paralise mais, com que o medo não nos faça voltar para trás. O medo muitas vezes, ele nos faz tomar decisões que nós não deveríamos tomar. Ele nos faz olhar para a direção errada. Na hora do medo, na hora do desespero, na hora da notícia ruim. O pastor falou isso hoje pela manhã, se eu não me engano. A gente lembra de Deus, mas muito vagamente. Parece que a gente acaba duvidando de Deus, sabe? Parece que a gente esquece do poder que Deus tem. Parece que a gente esquece quem Deus é. Parece que a gente esquece que Deus criou tudo e todas as coisas. Que Ele tem poder para fazer e para desfazer. Que quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Coisas que a gente repete aqui tantas e tantas vezes. Parece que na hora do medo a gente esquece. Parece que na hora do medo, desculpa eu usar a gíria que o pessoal usa, parece que na hora do medo a gente buga. Os mais jovens sabem do que eu estou falando. E a gente trava. E não consegue ir para frente, não consegue ir para trás, não consegue pensar, não consegue fazer absolutamente nada. Mas eu vou te lembrar da palavra de Deus, que Deus falou a Jeremias. E Jeremias deixou escrito, registrado para nós. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O apóstolo Paulo fala que nós temos que lembrar não das coisas passadas, mas nós temos que olhar para as coisas de Deus lá na frente, as coisas que Deus ainda tem por fazer. Ele fala que a tribulação que nós passamos nesse tempo, nesse momento, elas são momentâneas. Desculpa a redundância. Ele fala que as tribulações que nós passamos nessa terra, querido, elas são nada comparados à glória que há de vir, comparados àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. O medo nos faz olhar na direção contrária. Ele nos faz tirar os olhos do alto. Como diz o salmista, eu olho para o alto, de onde me vem o socorro. Na hora do medo, eu e você não conseguimos olhar para o alto. Na hora do medo nós olhamos para um lado, olhamos para o outro. Muitas das vezes nos sentimos sozinhos, quando Ele fala para nós, eis que estou convosco.
nós não conseguimos olhar para o alto, nós não conseguimos enxergar a glória de Deus em cada momento da nossa vida. Nós não conseguimos. E era assim que o povo estava, a um passo da terra prometida, a um passo da vitória, a tão sonhada vitória. Eles estavam à beira e deixaram que o medo os paralisasse. Foi necessário Deus intervir para que eles não apedrejassem o seu próprio líder. E é o outro tópico que eu queria deixar aqui registrado para os irmãos. O medo nos faz duvidar. O medo nos faz duvidar até mesmo da nossa própria fé, irmão. Muitas das vezes nós passamos por situações que nos dão tanto medo que a gente duvida do poder de Deus. Poxa, irmão, mas está pegando pesado, né? Não estou não, querido. Porque se eu sei que Deus, Ele tem poder para fazer e desfazer, para abrir portas e para fechar portas, no meio da situação contrária, no meio da situação difícil, no meio da situação de medo, eu vou agir com as minhas próprias ferramentas? Você concorda comigo que isso é duvidar do poder de Deus? Isso é duvidar do poder de Deus. Isso é uma das muitas coisas que o medo causa na nossa vida. A dúvida, como já foi ensinado para a gente que muitas vezes, ela anula a fé. Então, se eu tenho fé que Deus é capaz de fazer um milagre, e na hora do desespero eu uso as minhas próprias ferramentas, eu duvido do poder de Deus. Eu duvido que Deus tenha a capacidade de fazer milagre. Ou será que eu estou errado, irmão? Ou será que muitas das vezes a gente esquece daquilo que a gente prega, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente canta? Tem um louvor que eu gosto muito, que ele diz que eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Mas que é o primeiro detalhe errado, eu vou e cometo uma bobagem. Então eu não creio no que eu canto, irmão. Eu não creio. E eu sei que isso não acontece só na minha vida. Eu sei que isso acontece na vida dos irmãos também. Assim como aconteceu na vida do povo israelita. Eles saíram do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho andando a seco. Eu fico imaginando o Fábio passando por aquele mar, olhando assim e falando: oxe, já vi paredes de tudo que é jeito, já vi paredes de areia, de cimento, de estuque, de barro, mas de água? Oxe, de água não. Qual de nós não ficaria maravilhado de passar no meio de um mar a seco? Qual de nós, filho? Precisa ser muito não. Pode ser para ir da Baía de Guanabara mesmo, o Rio, até Niterói, sem precisar da ponte, sem pegar engarrafamento, já está bom. Era só o suficiente para a gente ficar maravilhado. E olha que a água nem é limpa. Era o suficiente para a gente ficar maravilhado. E aquele povo passou. Aquele povo viu esse milagre tremendo acontecer. E depois que ele passou, ele viu o mar fechar e engolir todo o exército egípcio. Tremendo, né? Depois disso, o povo viu tanta coisa. O povo viu pão que desceu do céu. O povo viu água que saiu da rocha. O povo viu tanta coisa acontecer.
O povo viu Deus falar com eles diretamente. E eles tiveram medo. A cada etapa que o povo passava, o medo aumentava. E a cada etapa que o medo aumentava, eles queriam retroceder. Eles queriam andar para trás. Querido, que eu e você possamos desistir de ter esse medo paralisante, de ter esse medo mau, que nos faz retroceder, que nos faz olhar para outra direção, que nos faz querer andar para trás, que não nos faz avançar em direção ao alvo. Que esse medo na minha e na sua vida caia por terra hoje, em nome de Jesus. Aleluias. Porque nada pode nos paralisar, irmão. Nada pode nos deter. O apóstolo Paulo deixou escrito que em Cristo somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nós podemos muito mais do que nós imaginamos. No poder do nome de Cristo Jesus. No poder do nome daquele que se sacrificou pela minha e pela sua vida, daquele que pagou o meu e o seu pecado, nós podemos muito mais do que nós imaginamos. Mas para isso, nós precisamos enxergar os nossos problemas um pouquinho menor do que eles são. Porque muitas das vezes a gente transforma o nosso problema numa coisa tão grande que a gente não consegue enxergar o Senhor. Muitas das vezes nós transformamos o nosso problema em algo maior do que Deus, como se Ele tivesse esse poder, como se os nossos problemas tivessem o poder de ser maiores do que Deus. Dentre as muitas coisas que o medo nos causa, o medo nos causa divisão, assim como causou naquele povo, em que parte do povo queria voltar para o Egito o tempo inteiro, e parte do povo queria avançar em direção àquilo que Deus tinha prometido. O medo causa desconfiança, porque se Deus deu a promessa, querido, assim como foi com tantos na Bíblia, Abraão, entre outros, se Deus deu a promessa, porque Ele há de cumprir. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta. Então por que é que na hora do medo nós desconfiamos? Por que é que na hora do medo a nossa confiança se abala? O medo causa desunião, deslealdade. Ele nos faz esquecer até mesmo do nosso caráter. Ele nos faz esquecer de coisas que são entranhadas no nosso ser. Ele nos faz mudar até mesmo de personalidade. Pô, meu irmão, você está falando só de medo essa noite? Sim, só de medo. Eu quero que, na verdade, eu quero compartilhar com os irmãos, quero dividir com os irmãos. Porque muitas das vezes a gente passa por situações que a gente não entende o que está acontecendo. A gente não entende o que a gente está fazendo de errado. E é o medo nos paralisando, é o medo nos fazendo tomar decisões erradas. E como o salmista diz, eu vou pedir para os irmãos abrirem no Salmo de número 27. A partir do verso 1. Olha o que o rei Davi deixou escrito para nós. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?
Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Você consegue ouvir essas palavras, querido? E sentir a sua confiança aumentando? Você consegue sentir algo mudando dentro de você? Porque o dia que nós conseguimos confiar no Senhor desta maneira, nada mais há de nos parar como igreja. Nada mais há de nos parar. Porque a gente corre para tantas coisas. Mas nós precisamos correr em direção àquilo que Deus tem como promessa na minha e na sua vida. Nós precisamos correr em direção para as coisas que Deus tem um propósito estabelecido no bairro de Anchieta. Deus não nos plantou aqui à toa. Deus nos plantou para fazer a obra. Deus nos plantou aqui para transformar vidas. Não deixe que o medo paralise. Não deixe que o medo te paralise. No Salmo 121, não precisa abrir, irmão, se não quiser. O salmista diz: levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que está do seu lado todos os dias, como diz a palavra. Porque se está escrito, querido, jamais seria mentira. Ele está todos os dias aos nossos lados, todos os dias, todos os dias. Ele é aquele que pode te dar socorro. Ele é o único que verdadeiramente pode te dar socorro. Ele é o único em que nós podemos cegamente depositar a nossa confiança. Ele é o único que não vai te decepcionar, querido. Mas como eu tive a oportunidade de falar hoje pela manhã, e tive a oportunidade de repetir essa oração na vida do irmão que me chamou lá embaixo, que Ele não coloque na minha e na sua vida aquilo que nós achamos que precisamos, porque Ele te fez, Ele te conhece por dentro e por fora. Que Ele deposite na nossa vida aquilo que necessitamos, aquilo que verdadeiramente necessitamos. A palavra de Deus diz que Ele supre as nossas necessidades. E se a sua necessidade nessa noite é fazer com que esse medo paralisante caia por terra, eis que o Senhor está aqui para te tocar. Eis que o Senhor está aqui para te dar um renovo. Eis que a presença dEle se faz nesse lugar, para que Ele possa renovar a minha e a sua vida. Ainda no livro de Salmos, no capítulo 77, para a gente poder finalizar aqui, querido. Eu vou ler somente a partir do verso 9, para quem estiver acompanhando. Salmo 77, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: enfermidade minha é esta, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo.
Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fez notória a tua força entre os povos. Com teu braço remisse o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E o verso 16, para terminar. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Esse verso me chamou muita atenção, querido. Um irmão leu esse verso para mim ontem. E na mesma hora eu senti a presença de Deus. Você consegue imaginar, querido, que a força da natureza, que as coisas que têm o poder de nos causar um medo paralisante. O salmista diz: as águas te viram, ó Senhor. As águas te viram e tremeram. Aquilo que te causa medo, teme ao Senhor. Aquilo que te causa medo, tem medo do Deus que está contigo todos os dias. Todos os dias. Desista de ter medo. O teu medo tem medo do teu Deus. Passe a situação que passar. Enquanto houver propósito do Senhor, eu e você permaneceremos de pé. Passe o que passar, o teu medo terá medo do teu Deus. Será assim, porque sempre foi assim. Somente creia, somente creia. Nós precisamos somente crer. Nós precisamos somente avançar, como diz o apóstolo Paulo, em direção ao alvo, não retroceder. Nós precisamos somente olhar para o alto, como disse Davi. Porque assim como disse Abraão, ele proverá para si o cordeiro, ele fará o milagre. Ele fará, querido. Você só precisa acreditar. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, querido. Mas eu tenho olhado para a minha vida nos pequenos detalhes. E tenho procurado a presença de Deus, porque ela está lá. Não importa qual é a situação, querido. Se você procurar nos pequenos detalhes da sua vida, você vai ver que a presença de Deus está lá. E é ela que vai fazer esse medo cair por terra. Em nome de Jesus. É ela quem vai te dar confiança, mas também é ela quem vai te dar limites. É ela, é a presença de Deus que vai derrubar todos os nossos medos. Somente creia, somente avance. Porque se o medo ele te paralisa, querido, continue correndo em direção ao alvo. Se o medo te faz retroceder, querido, avance, continue avançando para aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida. Se o medo faz você desviar o seu olhar, olhe para o alto, de onde vem o nosso socorro. Se o medo te faz se sentir sozinho, o Senhor está contigo todos os dias da nossa vida. Se o medo te faz sentir fraco, diga ao fraco, eu sou forte. E tantas outras coisas, querido. Se o medo te faz se sentir menosprezado, como quem não vale nada, saiba que a sua vida valeu um preço alto de sangue. Saiba que a sua vida foi comprada pelo mais alto preço, pelo maior de todos os amores. O amor se entregou por mim e por você. Nós não precisamos fazer com que o medo domine nenhuma área de nossas vidas.
seja a área sentimental, seja a área de finanças, seja a área profissional, seja a área familiar, para todas as circunstâncias que o medo se levanta, Deus tem uma resposta para mim e para a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Queridos, nós nada temeremos. Você foi treinado nessa noite, palavra tremenda para as nossas vidas. Nós não devemos temer nada, nós nada temeremos, porque nós não estamos sozinhos, nós seguimos um Deus que é todo poderoso, é o nosso amigo fiel. Ele há de nos fazer permanecer e prevalecer em meio às tribulações que porventura possam sobrevir sobre nossas vidas. Amém? Cantemos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Sobre
Que palavra abençoada de Antônio. Que alimento da palavra de Deus para a nossa alma. Obrigado aí por essa ministração, por essa palavra. Tenho certeza que você recebeu a palavra. Vou te dar a oportunidade de você semear na casa do Senhor. O diácono Isabel, ali está o ofertório da parte da manhã. Você que tem a sua oferta, a sua semente, pega o envelope e abençoe a casa do Senhor. Uma noite muito abençoada amanhã também. Tivemos amanhã aqui numa escola bíblica, um crescimento espiritual muito boa. E agora essa ministração, essa adoração. É só, Sandrão, eu posso crer e descansar nele. Amém? Mesmo diante das adversidades, desses momentos difíceis, do luto, o qual eu já vivi, muitos aqui já viveram, só Ele mesmo para você descansar. Tá bom? Que o Espírito Santo continue te fortalecendo e consolando a tua vida, tá bom, filhão? Estamos juntos, tá bom? Estamos juntos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer primeiro por a semente da tua palavra que foi lançada aqui nesse lugar. Mas que ao sairmos daqui amanhã pode ser diferente. Pode ter algumas adversidades, circunstâncias contrárias, mas que essa palavra possa ter sido firmada em nossa mente e em nosso coração. Porque nele nós podemos descansar. Então, meu Deus, a tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque nele nós encontramos descanso para a nossa alma. Então, obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã, por uma manhã abençoada, pela noite agora, pela tua palavra que foi ministrada. Te agradecemos por essa semente que foi lançada aqui no Gasofilácio, por aqueles que têm sido fiel à tua obra aqui, têm sido ofertante, têm sido dizimista. Eu quero abençoar todo ofertante e todo dizimista da tua casa. Que as janelas do céu se abram sobre a tua vida, sobre todos os seus descendentes. Que toda semente lançada aqui nesse lugar gere fruto para a tua vida profissional, familiar, para os teus filhos, para a tua geração. Muito obrigado. Leva-nos guardado por ti. Livra do homem maligno, do homem sanguinário, do malfeitor, do roubo, do assalto, do acidente e das balas perdidas. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que não vai temer, e a igreja que não vai temer tudo aquilo que vier contra a tua vida, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor. Deus abençoe, graça e paz.